só lhe deu glória. Somente Deus a glória. O nosso último sola, o sola a qual todos os outros solas estão em volta, a qual todos os outros solas fazem sentido, porque sem o último sola, como é falado, é o sola posterior, né? Os outros não têm tanto sentido, porque a gente remete tudo à glória de Deus. E um texto que me chama muita atenção é o chamado de Isaías, o relato do chamado de Isaías, que fala exatamente assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Ó que maravilhoso, ó a completude que ele fala. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra está cheia de sua glória. A gente vê aí a plenitude da glória de Deus. A glória de Deus está em todas as coisas. Todas as coisas criadas revelam a glória de Deus. E aí, na nossa pequenez, e talvez no nosso egocentrismo do dia a dia, a qual nós estamos vivendo, nós temos a pretensão em achar que Deus só tem glória porque nós damos glória a Ele. E ao contrário, todas as coisas criadas glorificam a Deus, né? Ou seja, tudo é para Ele e por Ele e para Ele. Toda a terra está cheia de sua glória. Nós temos aí a plenitude da glória de Deus. E talvez, no nosso modo de ver egoísta que temos hoje, nós pensamos que para Deus ter glória é porque nós damos glória a Ele. E não, ao contrário. Todas as coisas criadas glorificam a Deus Pai. E é interessante o diálogo que Deus tem com Jó. Ele diz assim: quem primeiro me deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Nós temos a plenitude do Deus galáctico. O que é isso, o Deus galáctico? É um Deus que fez todo o universo. Atualmente a gente tem descoberto mais de 10.000 galáxias. Olha a plenitude disso. E cada estrela, cada partícula, cada nebulosa, tudo isso criado, um átomo, tudo glorifica a Deus em toda a sua plenitude. E isso é maravilhoso para nós como cristãos. E você pode pensar, mas onde que eu entro nisso? Qual é o meu papel nesse plano cósmico de Deus? Como que eu glorifico a Ele no dia a dia? Ou seja, nós somente podemos glorificar a Deus de uma maneira correta quando nós entendemos o nosso propósito. Entra naquela coisa filosófica, né? Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual a minha função aqui no mundo? Então a gente pode lembrar do nosso catecismo. O nosso catecismo diz algo interessante também. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Olha que maravilhoso! É nisso que devemos nos apegar. Glorificar a Deus, viver para Ele, por Ele, né? Eternamente. A partir do momento que você desfruta de Deus em sua plenitude, glorificando a Ele em todos os aspectos da sua vida, você se torna plenamente satisfeito nele e nada mais importa. É plenamente satisfeito mesmo. Ao glorificar a Deus, há uma retribuição divina na nossa alma. Há uma paz que excede todo entendimento em todas as áreas da nossa vida. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo mostra o maior exemplo, o do nosso Mestre Supremo Jesus Cristo. A forma a qual nós devemos glorificar a Deus. Ele diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E só até aí nós poderíamos parar, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus Supremo, o Galáctico, ele se faz homem e habita entre nós. Olha o nível de glorificação, mas tem mais. Ele diz aqui: e assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aí finaliza de uma maneira magnífica. Ele diz assim: para a glória de Deus Pai. Tudo isso que Cristo passou, todo o tempo que ele teve na terra, toda a humilhação que ele passou, ele foi cuspido, né? Ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele morreu. Tudo isso resume para a glória de Deus Pai. E esse é o nosso propósito, glorificar a Deus através da nossa vida. Esse é o exemplo supremo. A palavra de Deus diz para cada um de nós entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu e você estamos diante desse Deus glorioso, a qual ele não essa glória, ele não divide essa glória com ninguém. Ele não divide essa glória comigo, com um pastor, com um presbítero, não. Não há divisão dessa glória. Ou seja, estamos diante desse Deus todo glorioso, maravilhoso. Esse Deus a qual não divide a glória dele com ninguém, não divide comigo, com você, com um pastor, com um presbítero, não. Ele não divide essa glória. E diante desse Deus todo-poderoso, a qual não divide a glória dele com ninguém, qual tem sido a nossa atitude? A minha e a sua. No nosso dia a dia corrido, a qual a gente pensa que tudo que a gente faz é para nós mesmos. Eu trabalho para conseguir um dinheiro, para ter uma boa vida. Eu estudo para ter um bom emprego. Tudo nós voltamos para nós mesmos. E o que a gente pode fazer na nossa vida corrida, egoísta, focada em nós mesmos? Nós podemos fazer como Isaías fez. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O primeiro passo que devemos fazer é nos arrependermos, porque estamos diante desse Deus. E como diz Jonathan Edwards em uma das suas ministrações, que além de tudo, o nosso viver corrido e do dia a dia, nós usamos a terra como um palco para executar os mais sórdidos pecados, maledicências contra o nosso Deus, esse Deus santo e justo. Ou seja, após nos arrependermos, nós possamos viver a nossa vida, o nosso dia a dia, para glorificar a Deus. Coisa simples mesmo, do nosso levantar até o nosso deitar, até na hora de beber um suco, ou no seu trabalho, ou seja, no seu dia a dia, glorificar a Deus a todo momento. Como falei do exemplo maior, é entregar a nossa vida por completo, em sacrifício vivo, para glorificar a Deus. No nosso tempo diário, com a nossa família, na igreja, tudo façamos para a glória de Deus. E isso é seguir o exemplo supremo do nosso Mestre Jesus Cristo. Só assim, eu e você vamos poder viver somente para a glória de Deus.